Bom dia, hoje dia 5 de maio e estamos ainda nessa quarentena. Bom dia. Vamos começar com uma oração. Deus, muito obrigado porque nós temos essa tecnologia que podemos estar compartilhando, estando juntos. Sabemos, Deus, que em tempo nós vamos estar juntos fisicamente e a internet é bom, mas ela não é nenhum substituto perto daquilo que é poder estar com os irmãos e a sua igreja, na sua casa. Deus, queremos reconhecer nossa limitação, não sabemos respostas sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas Deus, sabemos de uma coisa: o Senhor é melhor do que a vida, o seu amor é maior do que qualquer coisa. E Deus, hoje que o Senhor possa usar a tua palavra para nos focar nas verdades bíblicas, em nome de Jesus nós pedimos, amém. Queria começar hoje com uma citação de um homem chamado Tozer. Ele falou o seguinte: o que vem à mente quando você pensa em Deus ou Cristo? O que vem à mente quando você pensa em Deus, Cristo, é a coisa mais importante sobre você. Quem é Cristo? E qual é o valor de Cristo para você? Qual o valor que Cristo tem para nós? Eu queria levantar um suponho o quê, né, que faz parte da seção 10 de um material discipulado, que fala de uma situação de um adolescente da igreja. Pergunta para o pai: pai, eu posso convidar uns amigos em casa para assistir o jogo de futebol? Obviamente, não na época de quarentena, né? Mas ele convida, eles assistem o jogo, o pai pede pizza, 5 pizzas grandes, aqueles 5 moleques, 6 moleques, eles conseguem traçar aqueles 5 pizzas como se não fossem nada, tem que pedir mais 5. E muita emoção. No final do jogo, um dos jogadores, ele está sendo entrevistado pós-jogo e ele fala: queria agradecer meu brother lá de cima. O outro passa o microfone e fala: sou grato, queria expressar minha gratidão ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que eles estão entrevistando, um dos adolescentes diz: eu não me sinto muito à vontade das pessoas falarem de Cristo no ambiente público. Já um outro, ele fala assim: olha, eu mesmo não tenho problema de falar de Deus em público, mas esse negócio de chamar Deus do meu parça, meu chegado, eu tenho dificuldade com isso, né? E algumas outras pessoas falaram de outras coisas. Você via que o grupo estava meio dividido, né, nesse assunto. E os amigos foram embora e o filho perguntou ao pai: pai, você ouviu a conversa? Ele disse: ouvi, filho. Disse: pai, como é que a gente deveria se direcionar a Deus? Como é que a gente deveria falar de Deus? Qual seria a sua resposta? E o filho perguntou: pai, ele é nosso amigo celestial? Ou ele é um juiz todo-poderoso? Ele quer ser um amigo ou ele é meio indiferente a nós? Não sei como é que você tem visto Deus através da sua situação, mas eu sei de uma coisa: como você vê e pensa de Deus e Cristo é a coisa mais importante sobre você, e isso tem que estar certo. Eu mesmo, quando eu me deparo com essa pergunta, eu fico pensando no meu pai. Crescendo, eu adorava o tempo que eu tinha com meu pai. Eu me divertia muito com ele. Nesses momentos, ele era o meu melhor amigo. As pessoas falavam: quem é seu pai? Eu sabia quem era meu pai. Eu achava que meu pai era o melhor pai de todos. E queria estar perto do meu pai, eu queria ser como meu pai. Eu desejava aquele tempo. Havia muito amor, respeito, carinho. Mas eu nunca duvidei da autoridade que meu pai tinha para lidar comigo. Eu sabia que meu pai me amava e sabia que precisava respeitar a pessoa do meu pai. Então, o que vem à mente quando você pensa em Deus e Cristo? É a coisa mais importante sobre você. Paulo,
em Filipenses capítulo 3, o nosso texto de hoje, ele vai falar qual é o valor que Cristo tem para ele. O que Paulo achava sobre Cristo. Esse texto fala sobre a vida cristã, como viver a vida cristã. Ela fala claramente que não devemos confiar na carne, as nossas conquistas que a gente tem. E nesse tempo hoje que a gente tem, eu queria olhar uma decisão de Paulo, uma determinação que Paulo tinha, algo que ele determinou na sua vida, e um desejo que Paulo tinha, né? Então, vamos olhar aqui em versículo 7 de Filipenses, capítulo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, versículo 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então aqui a gente vê uma decisão. Para Paulo, Cristo era lucro, era supremo, Cristo era grande, ele era vitorioso, ele dava a vitória. Essa palavra em versículo 7, lucro, e essa palavra de ganhar em versículo 8, elas basicamente são as mesmas palavras. Então, Cristo, ele era poder, era perspectiva nova, conhecimento, justiça, perdão, paz, esperança. Cristo e conhecer a Cristo é a suprema, aquilo que é o mais importante que a gente poderia conhecer. Então vamos olhar aqui. Ele fala na decisão dele que algo era lucro, era passado, algo que era e não é mais para Paulo. Então ele fala que as coisas da carne antes de Cristo era importante para ele, hoje não é mais. Então tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha feito, será que a gente conseguiria falar a mesma coisa? Sabe, ele diz aqui que não era lucro. Será, Paulo? Você tem certeza, Paulo, que é isso mesmo? E em versículo 8, quando ele fala em versículo 7 que era lucro, em versículo 8 ele diz mais do que isso. Então não é só uma questão de, será? Não, Paulo diz mais do que isso. E Jesus provavelmente falaria, em verdade vos digo, né? Com certeza, sem dúvida. Aí ele fala, passei a considerar perda. Então ele continua do passado para o presente, considerando isso uma perda, as coisas carnais, em comparação às coisas supremas da grandeza do conhecimento de Cristo. Uma mudança radical. Foi uma decisão que Paulo fez no momento que Deus abriu os olhos dele. Então, ele fala mais do que isso no final do versículo 8, ele fala, e eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Essas coisas que eram lucro já não são mais. Essas coisas eu sei que não era e agora algo é e continua a ser, e quando eu comparo a Cristo, essas coisas elas se tornam esterco. Muito interessante, né? Então a decisão de Paulo era esse, um valor em cima de Cristo. Cristo modificou a vida dele. Então a gente vê claramente isso. Então versículo 7 e 8 também a gente vê a determinação, porque foi uma decisão, mas ela foi uma determinação também. Ele começou a considerar as coisas carnais como esterco, em comparação, ele considerou isso, tomou uma decisão, afirmou sua decisão em versículo 7, em versículo 8 ele considerou, ele está continuando a considerar e ele continua a reafirmar que Cristo, ele é a coisa mais importante que temos, que Cristo, ele é incrível, uma determinação que considera as coisas carnais como esterco. Agora, quando a gente pensa em coisas carnais, a gente pensa em conflitos, brigas, pensamentos impuros, desonestidade. Mas você vai ficar surpreso
com a lista de coisas carnais de Paulo. E Paulo, ele dá uma lista nos versículos anteriores, ao versículo 7 e 8, ele dá uma lista, sete coisas que ele via com vantagens carnais que ele tinha. 4 delas têm a ver com o nascimento de Paulo e 3 delas têm a ver com escolhas. Vamos ler? Olha aqui em versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ele tomou uma decisão e ele teve uma determinação, porque ao tomar essa decisão, a gente está abraçando a Cristo. Então, esse abraçar Cristo, você vai ter que deixar coisas de lado. Não vai ser tão importante mais para você. E isso, obviamente, ele deixou o orgulho dos rituais. Mas circuncidado no dia exato. O judeu tinha o dia exato para ter a circuncisão, que era o dia 8. E Paulo, os pais de Paulo, circuncidaram ele no dia exato. Deixa o orgulho da pureza da linhagem de Paulo. Ele podia traçar sua linhagem até Abraão. Ele tinha uma linhagem pura. Ele podia ter esse orgulho. Ele tinha esse orgulho. Era lucro para ele. E ele também fala de deixar o orgulho da honra da linhagem, diferente da pureza, da honra, porque ele era da tribo de Benjamim. Qual era a importância da tribo de Benjamim? Bom, o primeiro rei foi da tribo de Benjamim, né? Quando os reinos das 12 tribos dividiram, Judá foi dividido por um lado e do restante, a tribo que permaneceu com Judá foi Benjamim. Jerusalém faz parte da tribo de Benjamim. Então havia um orgulho de ser da tribo de Benjamim. Ele deixou, isso não é mais lucro para ele. Ele fala de deixar o orgulho de sua cultura e língua. Ele deixou isso de lado. Ele deixou o orgulho da religião. Ele escolheu ser fariseu. O fariseu era naquela época o grupo religioso mais importante. Ele fazia parte. Para ele já não era mais lucro. Ele deixou sua reputação, porque a reputação dele estava atrelado a perseguir a Cristo e a igreja. Agora ele vai estar construindo, edificando e abençoando a igreja. Teve que deixar. Ele deixou o orgulho da justiça própria. Ele se via irrepreensível legalmente diante da lei, mas isso não traria o perdão de Deus. Então ele deixou de lado. Essas são a lista de coisas carnais que Paulo está falando aqui, né? Coisas que as pessoas podem ter orgulho. Ele determinou que ele ia deixar essas coisas de lado em comparação ao supremo conhecimento de Cristo. Ele também fala de um desejo. Olha versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a gente vê uma decisão, Cristo é lucro, Cristo é o mais importante. Uma determinação, coisas carnais, acabou. Temos que todos os dias dizer não à carne e sim a Cristo. E aí o desejo pessoal de Paulo era ser encontrado nele. Era primeiro a salvação e Cristo nos dá a salvação, depois vem a santificação e se tornar semelhante a Cristo. É isso que Paulo queria, esse era o desejo íntimo dele, de ser encontrado em Cristo, mediante a fé.
naquilo que Deus fez por nós. Então a gente pode olhar aqui, nesse desejo, em Cristo ganhamos um novo conhecimento. Suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, nós ganhamos novo conhecimento. Tem coisas que a gente não conhece, não sabemos, mas temos o conhecimento supremo de Cristo. E é por isso que o cristianismo é diferente de outras religiões. Nós vamos focar em Cristo. E essa é a razão do cristianismo. Aquilo que Cristo fez é um conhecimento supremo absoluto. O mundo não gosta de ouvir de coisas absolutas, mas Paulo deixa bem claro, nós ganhamos um novo conhecimento. Então ele desejava esse novo conhecimento. Nós em Cristo ganhamos uma nova justiça, não é a justiça própria, que é uma justiça que Cristo nos dá, que Deus aceita, e a gente agora passa a confiar naquilo que Cristo fez. Mais uma vez, é uma prova que cristianismo é diferente, porque o resto das religiões é a gente confiando nas nossas próprias atribuições, nosso próprio pedigree, né? Então, em Cristo ganhamos uma nova justiça, em Cristo ganhamos um novo poder, é um poder diferente através de Cristo. Quero conhecer a Cristo ao poder da ressurreição. As religiões, eles não têm resposta para a morte. Nós estamos deparando com a morte ao nosso redor. Mas nós sabemos que temos poder sobre a morte. E a morte mais importante, que é a morte espiritual. Em Cristo, nós temos um novo poder. Através de Cristo, um dia nós vamos ter o poder, que não vem de nós, de poder estar diante de Deus, um Deus santo, perdoados, abraçados, amados. Esse é o nosso novo poder que temos em Cristo. E também temos uma nova perspectiva, em Cristo temos uma nova perspectiva. Olha, queremos participar nos seus sofrimentos. Aonde é que uma religião feita por homens vai falar, vamos sofrer? Não, o homem não quer sofrer. Tem uma igreja nos Estados Unidos, aliás, a Igreja Universal, para de sofrer, né? As pessoas não querem sofrer. Obviamente, Cristo ele pode eliminar um sofrimento, mas a gente em Cristo devemos querer sofrer por Cristo. Isso é, mais uma vez, outra prova que cristianismo é diferente. E aí ele fala, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós temos uma nova esperança em Cristo. Uau! Essa esperança que é diferente de qualquer outra religião. Ele fala aqui, para de alguma forma. É como se ele tivesse dúvida. Não. Paulo simplesmente está dizendo, eu não sei se eu vou morrer como mártir, se eu vou morrer de algum problema aqui dentro da prisão, se eu vou morrer de idade, mas a morte, ela vai me levar a ter a ressurreição. Então, ele não está duvidando de nada aqui, ele simplesmente está dizendo, olha, a morte, para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Ele já tinha falado isso em Filipenses capítulo 2. Então, aqui ele só está dizendo, olha, cristianismo, Cristo nos dá uma esperança viva, por cima da morte, além da morte. Então, meus amigos, o que vem à sua mente quando você pensa em Deus e as coisas, é a coisa mais importante sobre você. O que vem à sua mente quando você pensa em Cristo? É a coisa mais importante para você. E quando Paulo pensava em Cristo, ele dizia, Cristo é supremamente melhor do que qualquer outra coisa. Em Cristo, você tem a melhor coisa que você poderia ter. As coisas carnais desse mundo não têm comparação, são esterco comparado àquilo que temos em Cristo. Cristo é um foco que muda. E o nosso desejo,
Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser semelhante a Ele na sua morte e ressurreição. Queremos viver como Cristo. Irmãos, o desespero está na porta de muitas pessoas e é real. Qual vai ser o nosso foco? Nós temos que olhar para Cristo. Cristo é a nossa esperança. Uma decisão, uma determinação e um desejo. É isso que é a nossa esperança hoje. Deus abençoe cada um de vocês e que Deus possa usar suas vidas e que as verdades de Cristo possam permear os nossos corações. Deus, muito obrigado por esse tempo. Somos gratos pela tua verdade que eleva ao nosso Deus. Eu não quero olhar para as coisas que tenho sem que eu me anime. Deus, eu sou grato porque eu tenho um Deus que quando eu busco saber, eu compreendo muita coisa, mas tem tanta coisa. Dói a minha mente de tentar entender esse Deus infinito que tem nos dado a sua palavra. Mas Deus tem tanta coisa para a gente buscar, entender. E o meu coração, ela bate mais forte quando eu estudo a tua palavra e vejo a tua verdade. Deus, que possamos buscar o Senhor nesse dia e que a gente possa achar paz e esperança que vem de Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus abençoe vocês e que esse dia possa ser um dia especial. Se Deus nos dá uma oportunidade de conversar com alguém, lembrando que o que temos em Cristo é supremo, é supremamente melhor. E o que a gente crê, nenhum homem teria inventado, só Deus, porque é radicalmente diferente do nosso pensamento e é o que nós precisamos, Cristo. Deus abençoe, bom dia para vocês, muitos ainda por aí. Vamos estar concluindo nesse momento mais uma transmissão aqui da nossa Igreja Batista Maranata. Amamos vocês, saudades de todos vocês.